Aprovação na prefeitura? Deveria, né? Ricardo, oi, só uma coisa, gente. Quantos metros quadrados estão em construção em Curitiba? Quantos prédios? Será que a prefeitura, o CREA, etc., estão alertando os proprietários, os empreendedores, os construtores, da necessidade de respeitar uma legislação que já tem mais de 10 anos? Pois é. Não há dificuldade. Ou nós vamos depois ter que corrigir através do Ministério Aí são Público? alguns exercícios que a gente fez. Esse aí foi das edições do curso que nós fizemos lá na Escola Técnica, na UTFPR. Esse aí são um dos professores. Então nós estamos ali fazendo o cálculo como é que é a inclinação daquela rampa. Então você mede 1 metro, né? E mede quantos centímetros deu. Então quantos por cento deu nesse caso? 10%. Tá? Aqui a calçada que estava sendo executada ao lado do CREA. Aqui em cima. Aqui nós estamos na rua do cemitério, ali, estão vendo o cemitério? Aí depois de macetar, porque um dia eu estava tirando fotografia das calçadas do CREA, que é essa de lousas, né? E eu fotografando assim, duas senhoras idosas, né? Andando no meio do asfalto, porque não tinha condição de andar na calçada. E eu tirando a foto, né? E ainda comentei com uma das senhoras ali, né? Pois é, tá feia essa calçada, né? E uma delas com o guarda-chuva na mão ainda praguejou, né? E bem na frente desse CREA! É uma pena que eu não filmei esse depoimento dela na hora, né? Mas eu fui e levei lá pro Cabrini, né? Eu e o Borges somos chatos, né? Eu sou o Zé da rampa e ele é o João da rampa, né? Então lá o tempo inteiro bateram em cima do CREA. Aí, um dia o Borges me liga, né? Todo satisfeito. Pô, Ricardo, estão fazendo a calçada do CREA. Vem dar uma olhada. Ainda bem que eu cheguei em tempo de dar uma olhada. Olha com quanto que ia ficar a inclinação dessa calçada quando chegasse lá no fim. Então, vocês entendem, gente? Em frente a uma instituição que representa engenharia e arquitetura, estavam fazendo uma calçada. Vamos pegar aqui os 50, aqui ó. 50 com... Então, se ele deu 5 centímetros em 5 metros, 10%, né? Então, você imagina, a norma recomenda 3% de inclinação transversal. A lei de Curitiba, o decreto 1066, estabelece o máximo de 2 centímetros a cada metro. Isso aqui estava com 10 centímetros a cada metro. Ninguém, nenhum cadeirante, vocês vão sentir isso lá fora, conseguiria andar por essa calçada. Ninguém conseguiria. Tá, eu consigo porque... Ué? Eu tenho uma dúvida nesse caso. Eles estão fazendo nessa inclinação para acompanhar a entrada de veículos do lado. Se eles estivessem respeitando a norma, você criar um degrau. Calma, já vamos chegar lá. O que é pior? Não. O pior, eu não posso compactuar com... Certo, mas eu não posso compactuar com o erro do vizinho. Mas, como que você resolveria um caso desse? Aí eu resolvo o meu caso e notifico o vizinho para que ele resolva o caso dele também. Mas o dele é entrada de veículos. Não tem problema. Ele vai ter que resolver do portão para dentro, isso está na norma. Qualquer rampa tem que ser resolvido do alimento predial para dentro. Mas mesmo quando a rampa de acesso, por causa da guia rebaixada, tem que ter esse respeito de 5 Eu não posso em nenhuma, se você olhar depois, gente, nós tentamos resumir a lei na forma desse checklist. Mas se você for olhar lá na norma, NBR 9050, o que ela preconiza para esses casos que você está acima da inclinação máxima, tá? Então, se eu tiver aqui o asfalto, meio fio, e aqui eu tenho acesso do meu prédio, que é esse caso ali, eu tenho que garantir um espaço mínimo de 1,50 m para a circulação do cadeirante. Eu posso ter a inclinação aqui e aqui, mas não assim. Certo. Tá? E é o que foi a sugestão dentro da norma que nós adotamos nesse caso. Então esse aqui foi o laudo que eu apresentei para eles, né, mostrando lá que ia ficar uma calçada com quase 11% de inclinação. E esse foi o laudo apresentado. Até porque, vocês vejam bem, a calçada desse lado aqui, ó, desse lado aqui, o muro do CREA, é onde eles plantaram uma era para crescer, para parar as pichações. E eles iam fazer isso aqui, ó. Daí eles iam fazer outro problema aqui, ó. Eles iam fazer isso aqui. Não ia ter como sustentar esse muro aqui. Não ia ter como sustentar, porque esse muro não tinha fundação. E ia acabar com o canteirinho. O que eu fiz? Qual foi a sugestão? Canteirinho
tá? O trecho em nível e o outro canteiro. Até porque se você olhar na rua, já vou botar para foto ali, já existia todo um alinhamento anterior de jardins, tá vendo lá embaixo? Eu já tenho um jardim aqui, ó, e já tenho um jardim aqui, e tenho árvores aqui, ó, tá? Então por que não ter o jardim aqui? Por que não ter o jardim aqui? Entende? Até para ter uma questão também de permeabilidade do solo. Mas isso está na legislação, né? Sim. A porcentagem de canteiro e... Sim. Então você veja, tudo estava sendo feito errado, a inclinação estava errada, não existia nenhuma área permeável. Então essa foi a solução apresentada, tá? Aí no final foi feito isso aí. Essa aqui é outra situação que não está na norma como obrigatório, mas o João vai concordar comigo que é necessário. Quando eu tenho um canteiro próximo do elemento predial, tá? Porque como é que o deficiente visual anda na rua? Ele anda procurando, sempre que possível, um alinhamento predial, de preferência, tá? Porque no meio da guia rebaixada, eu conheço alguns cegos que usam a guia rebaixada, mas ali você vai encontrar postes, árvores, carros estacionados com espelhos salientes, e corre o risco, inclusive, de levar uma espelhada de um ônibus na cabeça, que aconteceu isso em São João Roberto. Anos atrás, eu morava ali no Alto da Glória, um senhor andando junto do meio-fio, levou uma espelhada na nuca, morreu. Tá? Então é bem mais seguro caminhar aqui junto ao elemento predial. Agora, se eu tiver aqui um canteiro de grama, como é que ele vai fazer para sentir onde que começa a calçada e onde que termina a grama? Eventualmente, na batida da bengala você consegue perceber. Agora, não facilitaria muito mais se eu tivesse uma guia de balizamento junto ao canteiro, com pelo menos uns 5 centímetros de altura? Porque quando o João estiver andando na rua, ele vai estar fazendo a varredura do espaço com a calçada. À medida que ele for sentindo a guia de balizamento, e nós fizemos, você conhece o Instituto de Cegos, a unidade ali no Campo Comprido, João? Não, nunca fui. Não? Foi até engraçado, né? Isso, quando eu conheci eles lá em 2001, 2002, o Mário Sérgio me levou lá para resolver os problemas lá que tinham de acessibilidade lá no... Ah, não, primeiro ele queria que eu resolvesse o problema do Instituto dos Cegos. Falei, não, Mário Sérgio, eu só vou concordar em resolver os problemas do Instituto para os cegos se eu também resolver o problema do Instituto para os cadeirantes. Até porque tem um amigo cego cadeirante, o José Leite, você conhece ele? Não? Tá? O José Leite é cego e cadeirante. Aí nós bolamos, uma construtora famosa doou para o Instituto de Cegos uma churrasqueira no meio do bosque. Bonito, né? Se tivesse um caminho até a churrasqueira, né? Aí o Marcelo disse que ia contando os galos na cabeça, quantas árvores eles batiam para chegar na churrasqueira. Tá? Aí o que nós fizemos lá? Eu consegui com o Eliel da Brica, uma fabricante de blocos de concreto, a doação de 100 metros quadrados de paver para fazer a calçada. E aí uma ideia que nasceu até da troca de ideia com o Mário Sérgio. Ele falou, pô, se tivesse uma saliênciazinha na beira da calçada, eu não precisaria usar bengala, porque daí com o pé mesmo eu já ia me guiando. Pô, eu achei legal a ideia dele e fizemos a calçada, e realmente muitos cegos andam ali, vão do instituto, vão da serra até a churrasqueira sem precisar usar bengala. Que a própria sensibilidade do pé, por isso que a pista se chama pista podotátil, né? Que você sente com o pé, a própria sensibilidade do pé fazia a guia dele sem ele precisar usar bengala. Então adotamos esse sistema de calçadas aqui no CREA também. Aí, quando chega lá no vizinho, aí o vizinho passa a ter um problema, porque eu resolvi o meu problema. Tá? Agora, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que criar nesse setor aqui, entre o meio-fio e a calçada, e dessa guia para dentro, ele vai ter que resolver o problema da inclinação da calçada que ele precisa para o acesso do veículo. Agora, eu tenho que garantir que a pessoa com cadeira de rodas possa circular em toda a extensão da calçada sem correr o risco, porque com essa inclinação aqui, e vocês vão sentir isso na cadeira de rodas, você não consegue, porque a rodinha da frente da cadeira é solta, você não tem controle sobre ela. Então a partir do momento que você chegar numa calçada inclinada, a rodinha vai na direção da inclinação, e você vai parar lá no meio da rua. Eu concordo com o que você falou, mas se você for conversar com o advogado, ele vai falar que você não pode gerar um custo para o seu vizinho que não está dentro do orçamento dele. Porque, por exemplo, você resolveu o seu problema, mas você não pode criar um problema para uma outra pessoa a partir da solução do seu problema, entendeu? Não, eu não posso fazer a minha solução errada. Eu tenho que fazer minha solução dentro da norma. Sim, dentro da norma. Só que você fazendo a solução dentro da norma, você cria um degrau na calçada do vizinho.
Criando esse degrau, você... Eu não cria um degrau, ali existe uma concordância, só que ele continua com a calçada dele irregular. Ele não tem um degrau, olha mais de perto você vai ver, tem uma concordância. Tá? Foi feita uma concordância dentro da norma. Só que eu deixei muito evidente de que ele está com problema. A calçada dele não é transitável para um cadeirante. Aí cabe ao Ministério Público acioná-lo e pode sim exigir a correção. Porque ele está fabricando um problema. Eu não estou fabricando um problema para ele. Ele já fabricou o problema dele. Eu não estou gerando um custo para ele. Ele, na verdade, quando ele tomou a decisão de fazer essa calçada irregular, já existia a lei. Tá? Mas daí, ele fez então, teoricamente, ele não é 100% culpado, porque tinha alguém na prefeitura que deveria ter visto isso na hora de aprovar o projeto. Não. Infelizmente, nós temos uma lei desde... não me lembro que ano que é. Existe uma lei, é da época do Greca, 92, 91, que estabelece que a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel, não é da prefeitura. Sim, mas você, para aprovar um projeto, você tem que passar pela prefeitura. Sim. E na prefeitura, então, teria que ter alguém que caneteasse, não as letrinhas que você escreve num tamanho diferente, mas sim as coisas da norma. Mas na época não era verificado isso, né? Só que agora, você veja, depois que nós começamos intensivamente, o CREA, a notificar, a fazer fiscalização, a fazer fóruns de responsabilização, aí, a partir de 2003, que começaram a inserção desses quesitos nas verificações dos projetos. Antes disso, não era ninguém verificava. Você sabia que eu conheço colegas da prefeitura, do meu tempo, que eu trabalhei na prefeitura. Trabalhei no urbanismo em 91, 92. Depois, em 93, fui para a Fundação Cultural e antes disso eu já tinha trabalhado como estagiário de PUC, só na década de 70. Você sabia que tinha engenheiros até recentemente que desconheciam a Lei 6989 de 87, que condiciona o alvará, as condições de acessibilidade, dentro da prefeitura? Você sabia que o presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná não sabia que existia a portaria 1679 de 99, de 89, vai fazer 10 anos que existia a portaria do MEC, que condiciona o funcionamento, o credenciamento das universidades às condições de acessibilidade. Ela mudou de número agora, 3284 de 2013. Então não existia, as pessoas não conheciam. Essa é a nossa intenção agora, é espalhar esse conhecimento. Ricardo, deixa eu fazer volta ali um pouquinho, fazer uma pergunta. No caso ali, é um muro cego. Você não tem nenhuma entrada ali. Se você tivesse uma entrada para o CREA, ali naquele muro... Aí eu teria que respeitar os 5%. Pois é, daí você criaria uma dificuldade no sentido de onde está ali o meio-fio até essa calçada plana. Mas você veja bem, como você resolveria...